Bom, nós iniciamos hoje a sala de número 2. Ela vai ser conduzida pela professora Flaviana Demenech. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, na linha de pesquisa Currículo, Profissionalização e Trabalho Docente, mestra em Educação pela Universidade de Passo Fundo, em Processos Educativos e Linguagens, formada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é pesquisadora do grupo Mediar, e aqui em Rondonópolis ela é coordenadora da formação de professores da Delegacia Regional de Ensino. Ela vai ser responsável pela sala 2, a relação com o saber e o aprender, acadêmico, prático e relacional. Nessa disciplina, nesse módulo agora, vocês têm uma atividade síncrona que vocês vão realizar hoje, depois eu mostro para vocês, quando a gente voltar do intervalo, e vocês têm uma atividade assíncrona, que é um fórum avaliativo, de 0 a 10, e o período de realização é de 25 de agosto a 31 de agosto. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nos prazos. Eu agora anotei para não cometer nenhum erro, porque na quinta-feira passada eu marquei um prazo anterior. Tudo certo? Então, vocês têm uma atividade síncrona hoje, que vão fazer nos pequenos grupos, vão aguentar a minha voz de taquara rachada, gripada, e vão fazer uma atividade assíncrona lá pelo AVAMEC. Muitas pessoas consideram que só fazendo a atividade assíncrona já está com o caso resolvido. Não. A frequência vale ponto, a atividade síncrona vale ponto, a participação vale ponto, né? Então, a frequência de vocês é considerada tanto sincronamente quanto assincronamente, tá? Eu vou pedir agora para a professora Flaviana iniciar essa sala 2 com vocês. Vou só colocar a apresentação aqui para vocês. Bem-vinda, Flaviana. Muito obrigada. É uma honra, é uma alegria ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Deixa eu ver se eu coloquei certinho a apresentação. Foi, tá certinha a apresentação. Muito bem, então vamos iniciar. Uma boa noite a todos, né, colegas diretores que estão aqui conosco. Eu vou só colocar um cronômetro no meu tempo, né, para eu não me perder também e não passar do limite. Como a professora Cida colocou, eu sou a Flaviana Demenech, doutora em Educação, sou da rede estadual aqui do Mato Grosso e estou como coordenadora regional da formação continuada da diretoria regional aqui de Rondonópolis do Mato Grosso. Então, a regional em que eu atuo atende 14 municípios e 60 escolas, e essas escolas com mais de 25 mil alunos. Acho que é importante, né, vocês entenderem também da onde eu estou falando para nós conversarmos hoje. Então, é uma honra estar aqui com vocês para refletirmos juntos sobre esse tema fundamental para a nossa atuação enquanto diretores, enquanto gestores escolares também. Então, a temática de hoje é sobre a relação com o saber e as formas do aprender. Então, nessa noite, nós discutiremos a distinção entre o saber e o aprender, a compreensão da relação com o aprender e como que esses conceitos se manifestam lá na nossa realidade escolar. E como também impacta nas competências de vocês, diretores, e as situações cotidianas. Então, foi disponibilizado para vocês, na plataforma AVAMEC, um texto da Maria Cecília Luiz, se chama Formação de Diretores de Escola, uma proposta metodológica em mentoria. Esse texto, né, como eu falei, está lá na plataforma AVAMEC, e ele foi retirado do livro da autora, que o livro se chama Formação de Diretores de Escola, uma proposta metodológica em mentoria. Esse livro, e tanto o texto, né, como um todo, ele vale a pena muito de ser lido. Vocês vão ver que todas as nossas discussões que nós vamos aqui
hoje comentar, falar, discutir, e que vocês vão aprofundar também nos grupos menores, o texto é complementar a tudo isso. Então, para aqueles que ainda não fizeram leitura, eu acho que é bacana vocês irem depois, fazerem a leitura, até para vocês poderem colocar nas atividades de vocês ali, aquela atividade assíncrona, né, do chat, não, esqueci o termo, né, usado ali, enfim, para vocês na plataforma. Então, quando nós escolhemos estar na educação, um dos fascínios, né, de que nós seríamos aprendizes eternos, né, eternos aprendizes, aprendizes permanentes. Então, por isso que nós vamos conversar hoje sobre como podemos transformar esse aprendizado em ação significativa na escola. Nós vivemos num contexto de grandes desafios educacionais, né, e não é de hoje, e muitas vezes nós, diretores, gestores escolares, nos vemos imersos em demandas urgentes, apagar os fogos, né, do cotidiano, sem esse tempo para parar e pensar. O que estamos aprendendo? Como estamos aprendendo? E que sentido isso tem para nós e para a nossa escola? Então, eu gostaria de começar provocando vocês com uma pergunta, e que vai guiar também a nossa conversa de hoje. Quando o nosso aluno, por exemplo, fracassa, né? Isso que a gente nem usa mais esse termo de fracassar, que é um termo lá dos anos 70 e 80. Mas quando esse aluno, ele possui desafios e muitas vezes ele se evade da escola sem que a gente possa estar com ele, né? O que exatamente todo o contexto escolar está falhando? É o conteúdo, a didática, né? A gente se pergunta, a família, ou muitas vezes, e aí por isso que eu trago essa pergunta para guiar nossa conversa de hoje, será que nós não estamos negligenciando algo mais fundamental do que isso, que é essa relação que nós temos e que nosso aluno também estabelece com o próprio ato de aprender? Então, a mesma coisa isso é para nós. Qual a relação que nós, enquanto gestores escolares, estabelecemos com o ato de aprender? Então, o nosso encontro de hoje, né, essa relação com o saber e o aprender acadêmico prático e relacional, vai nos mergulhar nessa questão, usando como bússola, né, teórica, essa relação com o saber, que vai estar do autor Bernard Charlot. Então, o objetivo do nosso encontro vai ser fornecer uma reflexão sobre como esses conceitos, eles vão também se manifestando na nossa realidade prática de diretores escolares, né? O que nós, como diretores, nós podemos fazer para criar uma escola onde faça sentido para todos, seja alunos, professores, mas também faça sentido para nós mesmos, né, gestores escolares que estamos à frente dos processos. Então, mediante a tudo isso, né, que eu fui discutindo, apontando com vocês nessa fala inicial, o Charlot nos convida a diferenciar o saber do aprender. Segundo o autor, o saber, ele se refere àquele conhecimento que já foi internalizado, né? Aquele conjunto de informações, habilidades, competências que nós possuímos. E isso é o resultado de um processo. Por isso que a gente fala a construção do conhecimento, o processo de construção do conhecimento. Então, já o aprender é um processo em si. Então, a atividade de construção do conhecimento, a busca por significado, mas também essa transformação pessoal de que ocorre quando nos engajamos com o novo. Então, essa distinção, ela é primordial. Por quê? Porque muitas vezes nas escolas, a gente foca excessivamente na transmissão do saber, o que nos faz negligenciar esse processo de aprender. E isso ocorre conosco também, diretores. Então, muitas vezes, avaliamos o que o aluno sabe, mas nem sempre nós nos preocupamos em como que ele aprendeu. Quais foram as suas dificuldades, né? Quais estratégias ele utilizou, ou qual o significado que ele atribuiu ao conhecimento. Então, a relação com o saber, conforme a
proposta de Charlot, ela nos convida a repensar como o conhecimento é construído e internalizado, ou seja, se apropriado, tornar próprio para nós. Então, não se trata apenas, né, como eu falei anteriormente, de uma transmissão de informações, mas de um processo intrinsecamente ligado à subjetividade do indivíduo. E quando eu me refiro a esse indivíduo, eu estou falando dos estudantes, dos professores, mas de vocês também, diretores. Então, o sujeito, o indivíduo, esse ser único, com desejos, experiências, pressupostos, ele é o ponto de partida para qualquer relação com o saber. Sem essa dimensão do sujeito, a relação com o saber, ela perde a sua essência. Por isso que esse processo, né, ele é um processo intrinsecamente ligado à subjetividade do indivíduo. Então, no contexto escolar, pensando isso no contexto escolar, isso significa que cada aluno, cada professor, cada membro da nossa equipe pedagógica, vocês também, possuem uma relação única com o saber. E essa relação, ela é moldada por suas histórias de vida, por suas crenças, seus valores e também as suas expectativas. Então, compreender essa singularidade, ela é fundamental para que nós possamos promover um aprendizado significativo, mas também engajador. Então, aqui que é um ponto crucial também, para a nossa noite de hoje, para nós compreendermos esses conceitos, é que nós, ou muitas vezes os nossos alunos, né, eles não são um receptáculo passivo. Vocês estão me ouvindo e vocês não são um receptáculo passivo, né? Nós não somos um receptáculo passivo. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu preciso respeitar que aqui, cada um aqui é um ser cheio de desejos, histórias, medos, e também potencialidades, que aqui o que eu estou discutindo não é nada novo para vocês. Nós estamos lapidando, potencializando aquela nossa prática enquanto gestores escolares. Então, porque se eu ignorar a parte do sujeito, ou até mesmo vocês, lá no cotidiano escolar, vocês ignorarem essa parte do sujeito, né, do seu desejo de saber, do processo de construção do conhecimento, ele não vai se conectar. Então, se eu chego aqui, ignoro todas essas construções de que vocês estão como gestores escolares, que vocês possuem uma caminhada na educação, esse processo de construção que eu estou tentando realizar com vocês, ele não vai se conectar. Por quê? Porque eu esqueci a parte do sujeito com quem eu estou falando. Isso acontece na nossa escola, no dia a dia do contexto escolar. Então, o aprender, ele só acontece quando o saber, ele ressoa com a identidade daquele indivíduo, daquele estudante, né? Quando ele se identifica. Então, eu vou trazer muitos exemplos aqui do dia a dia de vocês, né? Eu vou tentar me aproximar de todos os conceitos se aproximando da prática de vocês, para que vocês se identifiquem com aquilo que eu estou falando com vocês, né? Então, para que vocês se conectem. Então, esse é um dos conceitos chaves a valorizar esse indivíduo. E é o mesmo que acontece nesse momento, né, que eu estou aqui falando. Vocês irão internalizar esse contexto, esse conceito, né, se tiver uma ligação com vocês, se com o papel que vocês atuam no ambiente escolar. Então, surge uma outra pergunta para provocar vocês, né, eu vou fazer várias perguntas de provocação, mas o que isso tudo, né, que eu falei até aqui nesse momento, da relação com o saber, tem a ver com vocês, diretores? Tudo, né? A nossa gestão, ela não pode ser somente administrativa e financeira. A nossa gestão, nós precisamos que a nossa gestão seja também pedagógica e relacional. Nós precisamos atuar como uma liderança pedagógica também. Então, nós precisamos enxergar que a escola é um espaço de produção de sentidos e onde cada um destes profissionais, desde os profissionais da limpeza ao melhor aluno,
ele constrói a sua própria relação com o aprender nesse espaço. Por isso que o Charlot, ele argumenta que a relação com o aprender, ela é complexa e multifacetada, né? Por isso que é uma relação epistêmica, social, identitária, e essa relação, ela se manifesta nas 3 dimensões que ele aponta, né, que são principais, né? As dimensões da relação com o saber. Então, a relação epistêmica, ela se refere a como nos apropriamos do conhecimento, como nos relacionamos com os conhecimentos, né, e se refere à forma como o indivíduo ele percebe o conhecimento, a sua natureza, a sua utilidade, mas também a sua importância. Então, a sua capacidade de compreender, interpretar, utilizar o saber, né, alguns podem ver o conhecimento como algo abstrato, distante da realidade, ou muitas vezes pode até mesmo os conceitos que eu estou aqui trazendo para vocês, acharem que eles não estão ligados à realidade de vocês, né? Enquanto outros, eles vão perceber que todos os conceitos, né, eles estão interligados com os processos que vocês estão construindo no dia a dia enquanto gestores, né? Ou muitas vezes os nossos alunos percebem que esses conhecimentos, eles são como uma ferramenta para resolver problemas, mas para transformar o mundo. Então, nós precisamos também internalizar que esses conceitos, que aqui nós vamos trazer não só nesse encontro, mas em todo momento que foi trazido para vocês nos encontros passados também, eles são ferramentas para vocês pensarem nessa transformação da gestão escolar, mas também para situações do dia a dia. Então, por isso da importância de incentivar, por exemplo, projetos que vão além da decoreba nas nossas escolas. Então, projetos que vão promover a investigação, a curiosidade. Exemplos, por exemplo, um clube de ciências, uma feira de matemática aplicada, oficinas de escrita criativa. Então, o nosso papel enquanto gestor é fornecer os recursos e o tempo para que os professores explorem isso. A relação, aí vem o segundo, né? A relação da identitária, nós mesmos, né? Como que nós construímos por meio do aprender? Como que o aprender nos constitui como profissionais, mas também como pessoas? Então, ele vai se referir à forma como o indivíduo, ele se percebe como aprendiz. Então, essa relação com o saber, ela vai moldando a identidade do sujeito, a sua percepção de si mesmo como aprendiz, mas também a sua confiança e a sua capacidade de aprender. Então, a identidade do aprendiz, ela é construída ao longo do tempo, a partir das suas experiências de sucesso, né, dos seus desafios, do feedback que nós recebemos dos outros, né, mas também das nossas próprias crenças sobre as nossas capacidades. Nós precisamos acreditar em nós mesmos, né, então, a relação da identidade, ela precisa que nós também acreditamos que nós somos capazes de sermos gestores, né? Que nós estamos nesse espaço ocupando e que nós somos capazes de exercer essa função. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos também dessa relação do saber, dessa relação identitária, né? Então, alguns, por exemplo, se sentem confiantes e capazes de aprender, enquanto outros vão se sentir inseguros, desmotivados, né? Isso interligado com os nossos alunos é muito mais simples, né? Mas interligado com os nossos desafios do dia a dia também. Muitos, numa reunião pedagógica, vão se sentir capazes, confiantes, outros vão se sentir, mas será, né, que eu vou ser capaz de realizar essa reunião pedagógica acho que eu deixo para os meus coordenadores. Lembrando que nós também exercemos uma liderança pedagógica. Então, este é um dos cernes, né, da nossa missão. Então, um aluno que ele se sente, por exemplo, invisível, ou muitas vezes deslocado, ele não aprenderá. Então, nós precisamos nos perguntar como é que é o clima escolar da nossa escola? Como tratamos os casos de bullying? Os nossos conselhos de classe, eles discutem os aspectos socioafetivos dos alunos? É importante, né, que nós tenhamos
práticas que promovam assembleias, grêmios. Aqui no Mato Grosso, todas as nossas escolas da nossa regional, ele possui um grêmio. Então, isso é uma ação de desenvolver também o saber relacional dos nossos alunos, né? Projetos de acolhimento, né, onde que os alunos possam se enxergar como parte daquele espaço, né, ver o saber como uma ferramenta para a emancipação. Então, isso, não só os alunos, né, mas toda a equipe escolar. Eles precisam se sentir parte daquele lugar, né? Nós precisamos desenvolver o sentimento de pertencimento. E o último, né, que eu trago aqui, a relação social. Então, como que o contexto e as relações, elas influenciam esse processo? Como que aprendemos em comunidade? Então, ele vai se referir à forma como o indivíduo, ele se relaciona com os outros no processo de aprendizagem. Então, essa relação com o saber, ela é influenciada pelas relações sociais do sujeito, pelas interações com os outros, né, as suas experiências na escola e na sociedade. Então, por exemplo, alguns aprendem melhor em colaboração com os colegas, enquanto outros, eles preferem trabalhar individualmente. E isso também é conosco, né, enquanto gestores. Muitas vezes, a gente é muito controlador com tudo, né, pega tudo para nós e não lembra que nós somos uma equipe gestora, né? Nós não somos um único, né? Nós somos pertencentes a uma equipe. E a relação nossa com os colegas, ela é fundamental. Porque nós podemos ser vistos também como modelos, mas também como mentores, que é o que a gente está discutindo aqui nesses nossos encontros. Então, na prática de vocês, enquanto direção, enquanto diretores, enquanto participantes de uma equipe gestora, né? Como é que a nossa escola lida, muitas vezes, por exemplo, com o erro? E quando eu falo com o erro, não é só o erro do aluno, mas às vezes, os nossos próprios erros e da nossa equipe. A gente pune o erro ou nós vemos o erro como parte do aprendizado? Então, as nossas dificuldades, né, enquanto gestores, né, da nossa equipe também gestora, ou as dificuldades dos nossos alunos, eles refletem, muitas vezes, a ausência de uma relação positiva com o aprender. Então, o nosso papel também é incentivar o protagonismo, seja o protagonismo do aluno, seja o protagonismo dos nossos coordenadores, dos nossos secretários, no processo como um todo, né? Então, isso é primordial para a nossa discussão, entendendo esses três conceitos aqui da relação com o saber. Isso vai significar que o aprender não é só uma questão cognitiva, mas ela é também emocional, social e existencial. Então, nos lembra que nós não nascemos prontos, nós estamos sempre em processo de homonização, ou seja, uma singularização e uma socialização. Então, o processo de aprender é o que nos torna humanos. Então, a frase, né, que está até no slide, nascer para o ser humano é ver-se submetido à obrigação do aprender. Então, essa frase ressalta a inevitabilidade da aprendizagem. Ou seja, não é uma escolha, mas sim uma condição inerente à nossa existência. É uma oportunidade de nos tornarmos quem somos. Essa experiência, né, de aprendizado, de se submeter à obrigação de aprender, essa perspectiva, ela nos desafia, né, para além de ser uma oportunidade de nos tornarmos quem nós somos, mas essa perspectiva nos desafia a visão tradicional da educação também, né, como algo que muitas vezes está restrito somente ao ambiente escolar ou a um determinado período específico da vida. Lembra que eu iniciei comentando com vocês? Nós somos eternos aprendizes, né? Em vez disso, a aprendizagem, ela se revela como um processo constante, multifacetado, que ocorre em diversos contextos e ao longo de toda a nossa jornada. A gente jamais iria se imaginar, em anos atrás, eu aqui no Mato Grosso, conversando com diretores e construindo conhecimento, né,
com o Brasil todo. A gente só conseguia isso no presencial. Então, hoje, a gente tem esses outros processos de construção, né? Por isso que a gente precisa também nos ver, né? Nascer para o ser humano é nos ver submetido a essa obrigação de aprender, né? Ou seja, por isso que vocês, diretores, devem compreender sobre o conceito de aprendizagem e as relações com o saber. Por isso que nós estamos discutindo esses conceitos hoje. Porque esses conhecimentos, eles impactam as nossas funções. Porque ao criarmos um ambiente favorável, né, reconhecer os diferentes saberes, o diretor, ele contribui para formar o cidadão crítico, criativo, mas também preparados para a nossa sociedade. Tá? Por isso que é fundamental essas discussões para os nossos processos. Então, o sujeito, ele é fundamentalmente constituído por desejos. Então, no início da nossa conversa, eu comentei que a relação com o saber só existe porque existe um sujeito único, né? Com suas particularidades, histórias, vontades. Sem essa dimensão da subjetividade, o aprender, ele perde o seu significado mais profundo. Então, o desejo é esse motor inesgotável que nos move. No contexto escolar, o aluno, né, ao conquistar um conhecimento, ele deve imediatamente ser desafiado para um novo. Isso é conosco também, né? Um ciclo contínuo de busca e satisfação que chamamos de aprendizagem. Então, o mesmo acontece conosco, esse movimento da construção do conhecimento, né? O Charlot, ele nos lembra que esses sujeitos se formam na relação com o outro, na sua história de vida, nas atividades que satisfazem o desejo. Então, mas dentro do nosso papel, né? Qual que é o nosso papel como diretores nesse processo de construção e da relação do conhecimento com o desejo? Nós somos os arquitetos no ambiente escolar, né? Então, cabe também a nós, a nossa equipe gestora, né? Claro que junto com a equipe gestora, nós criarmos essas condições para esses sujeitos. Cada aluno com as suas motivações únicas, né? Que eles possam florescer e que o seu desejo pelo saber seja constantemente despertado. Nós não podemos ser meros gestores de conteúdo. Nós precisamos ser líderes responsáveis por promover uma cultura que vai valorizar essa diversidade, a autonomia, a participação como um todo, né? Toda a comunidade escolar envolvida nesse objetivo. E aí que nos perguntamos, como é que eu vou traduzir essa teoria complexa que você está falando aqui, Flaviana, para a minha prática do dia a dia? Como que eu saio do discurso, né, e parto para a ação? E é exatamente aqui que a formação de mentoria dos diretores, ela se revela não como uma opção também, né, mas como uma necessidade estratégica. Pois essas discussões que nós estamos fazendo aqui, a proposta metodológica de mentoria, ela nos oferece essas ferramentas para nós sermos esses agentes de transformação que a nossa escola tanto precisa. Então, para nós valorizarmos a subjetividade do outro, nós primeiro precisamos entender a nossa. Então, a mentoria, ela vai nos auxiliar a refletir sobre a nossa própria trajetória, os nossos desejos, o nosso estilo de liderança, né, tornando mais capazes e inspiradores para inspirar os professores e também acolher os alunos. Então, promover um diálogo aberto com a comunidade, ela exige habilidades específicas nossas, né? Então, nós precisamos desenvolver a nossa escutativa, a nossa capacidade de mediação, que são essenciais para ouvir genuinamente as demandas dos nossos alunos, dos nossos pais, dos nossos professores, mas também buscar soluções criativas e coletivas. Então, em resumo, a relação entre o sujeito, o desejo e o saber, ele constitui o cerne de uma educação verdadeiramente significativa. Então, nós, diretores, né, nós somos os catalisadores desse processo. Então, ao investirmos em nossa própria formação, que é o que nós estamos fazendo aqui, como mentores e líderes,
nós transcendemos essa função de meros administradores, né? E nós nos tornamos esses agentes efetivos de uma mudança no paradigma da educação. Então, dessa forma, nós transformamos também a nossa escola em espaços de aprendizado autêntico e transformador, onde que o desejo de saber de cada estudante, e nosso também, e dos nossos professores, né, e colegas coordenadores, não é apenas um reconhecimento, mas é constantemente estimulado. Então, vocês, diretores, né, nós, diretores, gestores, nós devemos atuar como esse agente de transformação, como eu apontei para vocês, né? Em vez de focar exclusivamente na transformação de conteúdos, é essencial que a gente priorize, então, o desenvolvimento integral dos nossos alunos, incentivando a curiosidade, a criatividade, né? O pensamento crítico, mas para isso é fundamental que nós, diretores, investimos também na formação continuada dos nossos professores, que a gente faça momentos coletivos com eles, né, pedagógicos, para que a gente possa também oferecer oportunidade de aprofundamento desses conhecimentos, né, também em teorias como as que o Charlot traz para nós, mas também em abordagens pedagógicas que vão valorizar a subjetividade do discente. Então, esses conceitos a gente precisa também levar para os nossos professores. Então, além disso, né, é importante que nós tenhamos a oportunidade de promover um diálogo aberto, transparente, que a gente se sinta ouvido também, valorizado, a fim de que a escola, ela se consolide como um espaço de construção coletiva desse conhecimento, né? Essa relação entre o sujeito, o desejo, com o saber, ela é basilar para o sucesso do processo de aprendizagem. Então, como líderes escolares, nós temos um papel crucial nessa promoção do ambiente que vai favorecer esse pleno desenvolvimento do sujeito, despertar do seu desejo pelo conhecimento. Ao valorizarmos essa subjetividade, né, e eu digo de todos no espaço escolar, ao investir nas formações dos docentes, fomentar um diálogo permanente com a nossa comunidade, né, de fato a gente pode transformar a nossa escola, o nosso espaço de aprendizado significativo, mas também transformador. Então, é a partir desses pressupostos, né, que o Charlot, ele nos apresenta 3 formas de aprender, ou, como a gente vai falar, figuras do aprender. Esses 3 pilares conceituais vão nos ajudar a estruturar a atividade lá nos pequenos grupos. Então, o qual vocês serão, né, desafiados também a pensar em ações e situações do nosso dia a dia. Então, por isso que eu chamo a atenção para vocês, né, para que na perspectiva do inventário das figuras do aprender, a relação com o saber, ela é uma relação epistêmica desses 3 aspectos. Primeiro, o aprender é passar da não posse à posse, ou seja, da identificação de um saber virtual à sua apropriação do real. Então, eu estou me referindo aqui ao aprender acadêmico, ao saber objeto, ou seja, né, ao aprender acadêmico, ele vai se referir à relação do sujeito com o conhecimento formal, estruturado, codificado, como que a linguagem escrita, né, um exemplo é a linguagem escrita, como dominar a matemática, a língua portuguesa, as ciências, que é um saber, né, um aprender, que tradicionalmente é o que nós valorizamos na escola. Então, aprender nesse contexto é o processo de apropriação desse saber. Então, passando da não posse à posse, da identificação de um saber virtual, à sua internalização e domínio. É a relação do conteúdo a ser aprendido, né, com a informação e o conhecimento sistematizado. Então, como diretor, isso vai incluir, por exemplo, o domínio da legislação educacional, o conhecimento de projetos pedagógicos,
né? Leitura de portarias e resoluções. Então, por exemplo, o diretor, ele pode promover uma relação positiva com esse saber objeto, ou seja, com esse aprender acadêmico, ao garantir o acesso aos recursos e materiais didáticos de qualidade, ao investir em livros, equipamentos e tecnologias que enriqueçam o processo de ensino-aprendizagem, por exemplo, né? E que vão permitir que os nossos alunos explorem o conhecimento de uma forma diversificada, estimulante. Então, ao eu estimular a leitura e a escrita, eu estou desenvolvendo essa relação, eu estou permitindo que os meus alunos desenvolvam essa relação com o aprender acadêmico, com esse saber objeto, né? Então, o outro conhecimento aqui, essa outra relação que nós vamos discutir, né? A essência do aprendizado, ela vai se redigir no domínio de uma atividade, ou seja, na capacidade de nos capacitar para utilizar um objeto ou um conceito de forma mais pertinente e significativa, ou seja, né, desenvolvendo habilidades e competências que me permitam a atuação eficaz no mundo. Então, trata-se, portanto, de uma jornada que vai do não domínio até a plena habilidade. Então, dessa forma, quando a gente fala dessa relação epistêmica, ou seja, a relação de um conhecimento que se estabelece nesse processo, é essencialmente um saber prático. Então, aprender em sua definição mais potente, né, é o domínio de uma atividade engajada no mundo, onde a teoria e a prática, elas se fundem para criar um entendimento verdadeiramente significativo. E isso está ligado ao aprender prático saber, o fazer, no qual envolve a relação do sujeito com a ação, como já falei, né, com a capacidade de aplicar o conhecimento em situações concretas e de dominar uma atividade. Em resumo, é o aprender fazendo. É como dirigir um carro, coordenar uma reunião, mediar um conflito, organizar o calendário escolar. E vocês, diretores, vocês podem promover essa relação positiva com o saber prático ao incentivar a realização de projetos interdisciplinares. Quando vocês estimulam o desenvolvimento de projetos que integrem diferentes áreas do conhecimento e que permitam aos alunos aplicarem o que eles aprendem em situações reais, né, que eles desenvolvam as habilidades de resolução de problemas, trabalho em equipe e pensamento crítico. Então, ao promover essa articulação entre a escola e a comunidade, é um exemplo desse aprender prático saber fazer, né, desse aprender prático. E o último aqui, né, que é fundamentalmente, né, para refletirmos sobre a essência do ato de aprender. Então, quando a gente fala sobre essa essência do ato de aprender, ele vai muito além da aquisição dos conteúdos. O aprender é um exercício de solidariedade, de responsabilidade, de paciência, de empatia e também de entender as pessoas, né, conhecer a vida, descobrir quem verdadeiramente somos. Então, essa jornada educacional, ela vai se caracterizar por uma relação epistêmica única, que nós podemos chamar desse saber relacional, o saber ser. Então, ele vai dizer a respeito do sujeito consigo mesmo, mas também com os outros. Essa capacidade de construir essas relações interpessoais significativas, né, de desenvolver uma compreensão profunda da vida e das pessoas, é a relação com o saber ser e também o saber conviver, né, com a dimensão social, mas também emocional da aprendizagem. Então, nessa relação, nesse saber relacional, nós nos apropriamos dos saberes de forma intersubjetivas, por meio da troca, da colaboração, conquistando um progressivo controle sobre o próprio desenvolvimento. É o aprender a ser com os outros. Então, é o saber que nos ajuda a conviver e a liderar. Então, vai se referir a um processo profundamente reflexivo, que permite que o indivíduo
ele construa uma imagem positiva de si mesmo. Então, esse saber nos permite dominar essa dupla relação. Primeiro, a relação harmoniosa comigo e, consecutivamente, né, a segundo, uma relação ética e empática com os outros. Então, eu crio uma relação comigo mesmo, mas eu também crio uma relação de ética e empatia com o outro. Isso vai incluir, por exemplo, vamos lá levar para a nossa escola e para o nosso dia a dia, o que seria essa relação, esse saber relacional? Quando eu tenho uma escutativa, quando eu sou empático, quando eu tenho uma liderança colaborativa. Então, no papel do diretor escolar, nós vamos promover, e nós podemos promover essa relação positiva com o saber relacional, quando nós criamos um ambiente escolar, mas que ele seja acolhedor e inclusivo. Então, promover o respeito à diversidade, a valorização das diferenças, combater as formas de bullying, né, as formas de discriminação, criando um ambiente que todos se sintam seguros, acolhidos, mas também valorizados. Então, estimular a participação e o diálogo. Então, como diretores, né, nós vamos usar esses 3 saberes o tempo todo. O diretor, ao compreender a relação com os saberes, né, nas suas diferentes dimensões, e ao atuar de forma consciente e intencional para promover um ambiente de aprendizagem que vai valorizar o saber objeto, o saber prático e o saber relacional, ele vai contribuir para além da formação integral dele, mas também a formação integral do aluno. Né, vai preparar o cidadão crítico, como eu já falei, né, crítico, criativo, responsável, né, que vai se engajar no mundo. Então, esses 3 saberes, eles estão intrinsecamente correlacionados, né, por mais que eles são diferentes, mas eles se correlacionam, eles se codependem um do outro. E é por isso que a relação com o saber, ela é fundamentalmente uma relação de identidade. Né, porque aprender é um processo que vai se conectar diretamente com a nossa história pessoal. Né? Então, as expectativas, as concepções de vida de cada indivíduo. Então, o processo de aprendizagem, ele só adquire o sentido real quando ele está conectado com a história de vida do aluno, as suas expectativas, as suas concepções de mundo, né, as suas relações com os outros e a imagem que ele se constrói de si perante a sociedade. Então, essa teia de significados pessoais é que dá propósito ao ato de aprender. Por isso que cada aluno, ele aborda o conhecimento como um conjunto único de experiências. E nós também, diretores, abordamos o conhecimento como um conjunto único de experiências, de crenças, de valores, mas que vão influenciar a forma como nós nos relacionamos com o conteúdo, como o processo de aprendizagem. Então, dessa forma, o aprender, ele coloca permanentemente em jogo essa construção da própria identidade e o eco reflexivo, né, da autoimagem que se forma a partir da experiência. Então, em sua essência, essa relação, ela estabelece com ele mesmo. Então, isso significa que uma atitude de um estudante, né, dele se admirar, ou dele ou ele admirar o conhecimento, ou aquele conteúdo específico, ou ele detestar, está profundamente influenciando a qualidade da relação que ele vai ter com o processo de aprendizado, com o processo de saber. Então, a relação que os alunos têm com o professor também vai influenciar na relação com o processo a relação com o saber, né? Então, essa perspectiva do saber relacional, ele é um componente fundamental e indissociável da dimensão identitária, do desenvolvimento do estudante. Essa perspectiva, ela tem implicações significativas com a prática também do diretor, pois no momento em que vocês compreendem a aprendizagem, que é uma jornada pessoal identitária, vocês também criam um ambiente escolar que vai valorizar todas essas experiências, né, que vão se conectar. Então, a relação com o saber
quando compreendida como uma relação de identidade, ela torna uma ferramenta poderosa de transformação, né? Mas também, nesse contexto, ela também é uma relação social. O aluno, o diretor, o professor, enquanto sujeito da sua própria trajetória, ele é um indivíduo que ocupa um lugar específico, tanto no tecido social, quanto também no ambiente escolar. Então, a sua história pessoal, ela vai ser construída, e ela é construída a partir de uma série de encontros, desencontros, eventos, rupturas, né, com os cotidianos. Os cotidianistas, eles vão escrever nas suas teorias, né, teóricos brasileiros, que por meio das nossas ações, tensões, produções, né, disposições, fazeres, poderes, dizeres, essas relações entre os praticantes presentes no dia a dia da escola, né, mas também de esperanças e aspirações que juntos, né, nós formamos um caminho pelo qual torna quem é. Então, este eu portanto, ele é moldado por essas experiências únicas. Nós somos moldados, enquanto gestores escolares, por todas essas relações que aqui eu falei. Então, esse processo de formação, ele não corre isolado do outro. Isso inclui as famílias, os professores, os colegas, a comunidade escolar, todos aqueles que exercem influência significativa sobre o indivíduo. Ele vai desempenhar um papel fundamental. E nessa interação constante, que a relação com o saber, ele vai se constituir na sua essência, na sua relação social, ela influenciada pelo mundo à sua volta. Então, dois aspectos centrais que merecem destaque nessa reflexão é que, em primeiro lugar, a dimensão social não é um elemento separado e simplesmente se soma à dimensão epistêmica, ou seja, o conhecimento, né, ou a identitária, que é a identidade. Pelo contrário, ela é um componente fundamental que contribui para dar uma forma particular às ambas. Então, influenciado como o indivíduo se conhece, como ele se vê. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, um aluno que cresce em um ambiente onde a educação é valorizada, incentivada, ele vai ter uma atitude diferente em relação ao aprendizado daquele aluno que enfrenta um obstáculo social, econômico, né, que dificulta o seu acesso à educação. Em segundo lugar, que eu queria pontuar para vocês, né, é que as preferências de um aluno por determinada disciplina, por área de conhecimento, ou por figuras do aprender, não são muitas vezes escolhas aleatórias. Essas preferências, elas estão diretamente ligadas com essa correspondência da identidade social, né, porque vai refletir nos valores, no contexto familiar, nas suas expectativas para o futuro. Então, essa compreensão da relação com o saber, com a relação social, ela tem implicações diretas para a prática do diretor escolar. Então, o diretor, ele reconhece que cada aluno é um ser socialmente construído. Então, para aprofundar também a compreensão da produção de sentidos, o Charlot, ele nos propõe uma distinção entre os três conceitos fundamentais: a informação, saberes e conhecimentos. A informação, ele vai representar um dado bruto, né, a matéria-prima que pode ou não ser transformação em saber, que é o reconhecimento, é o que nós recebemos o tempo todo. Muitas vezes, nós destacamos o que nos faz sentido. Por exemplo, as informações de e-mail, um e-mail que a secretaria nos encaminha. Já os saberes são essas construções individuais e coletivas, né, resultando das experiências, da prática, mas também dessa interação social. Os saberes, eles vão ser plurais, diversos, estão em constante transformação. O saber, ele por exemplo, é quando uma informação nos toca, faz sentido e nós a incorporamos. Então, exemplo do que eu estou falando, por exemplo, é sobre o conceito de saberes, é entender como aquela norma impacta na nossa escola. Como aquela diretriz, aquela lei vai impactar na nossa escola.
os conhecimentos, né, que o Charlot traz, eles representam um tipo específico de saber, que vai ser caracterizado pela sua sistematização, validação, né, como os conhecimentos científicos, técnicos, acadêmicos. Então, é quando esse saber se torna uma parte de quem somos, que é o que está acontecendo aqui nesse momento. Então, não pode ser transferido, ele é subjetivo. Por exemplo, é quando eu aplico a norma com critério, com confiança, né, quando eu vou fazer mentoria aos meus professores. Então, no dia a dia, muitas vezes, nós ficamos sobrecarregados de informação, mas nós não transformamos em saber. E sem saber, não há conhecimento. E é importante destacar também para vocês que essa relação entre informação, saberes e conhecimentos não são lineares nem hierárquicos. A informação, ela pode alimentar os saberes podem gerar novos conhecimentos, e os conhecimentos podem retroalimentar a informação, um ciclo contínuo de produção. E a pergunta que o autor também nos provoca, né, nesse slide seguinte, será que o profissional da educação tem a percepção de todo o vivido da escola? Muitas vezes nós estamos só no vivido, ou seja, a correria do nosso dia a dia, nós não refletimos sobre o que estamos fazendo. Isso nos gera uma repetição de erros, desmotivação, falta de sentido no nosso trabalho também, enquanto gestores, porque nós ficamos muitas vezes presos em planilhas, prestação de contas, né, nós indo ao banco, nós ficamos somente apagando os fogos, né, os incêndios do cotidiano escolar, mas eu pergunto, né, o que está realmente sendo vivido na sala de aula, no pátio, no corredor, né? Que saberes e não saberes estão sendo construídos? O aluno, ele cola na prova e pode estar nos sinalizando que para ele o saber não é importante, mas parece que, parecer que sabe, né? Ou anota que é o crucial para a sobrevivência social na escola. Então, no contexto escolar, o vivido, ele pode ser entendido como uma rotina diária da escola, as interações entre os alunos, os professores, os funcionários. Então, os desafios e as conquistas que surgem cada dia. A consequência dessa falta de entendimento sobre o vivido e o concebido, acaba que é um concebido inadequado. Então, o concebido, ele é esse conjunto de ideias, planos e estratégias que são elaborados com uma base na percepção da realidade. Se a percepção é limitada ou distorcida, o concebido também será. No contexto escolar, isso nos leva às escolhas ruins para enfrentar os desafios nas escolas, né, como a implementação de projetos pedagógicos muitas vezes ineficazes. E ao refletir, né, e quando a gente reflete sobre o vivido e o percebido, torna uma prática que auxilia vocês a se reconhecerem melhor e aprenderem a resolver situações novas. Então, essa reflexão, ela vai permitir que vocês identifiquem seus próprios valores, crenças, preconceitos. Então, o percebido, ele remete a esse sujeito, né, as várias reflexões sobre o que faz sentido em sua vida ou na escola. Quando o diretor ele tem a percepção de quem ele é e de como ele está enfrentando as questões que permeiam a escola. Então, ele passa do percebido para o concebido, que é a possibilidade de fazer escolhas preferíveis, né? Um diretor que reflete sobre a própria experiência, ele busca compreender as necessidades e os desafios da sua equipe e de seus alunos. Então, ele vai estar mais apto também para tomar decisões que promovam esse bem-estar, esse sucesso de todos. Então, a relação com esse saber, ele não é um conceito abstrato, como eu falei, é uma ferramenta poderosa que vai transformar a nossa gestão escolar, porque como diretores, nós somos aprendizes eternos. Então, nós precisamos sair do vivido, esse automático, para o percebido, ou seja, refletir sobre. Então, nós vamos dar conta do concebido, ou seja, fazer escolhas conscientes. Então, o saber do diretor, e aí eu já estou finalizando a minha fala também, o saber do diretor escolar, ele vai transcender o conhecimento técnico-pedagógico. Por quê?
porque ele vai envolver a capacidade de compreender essas nuances das relações humanas, de medir conflitos com empatia, de inspirar, de motivar a equipe, de construir um ambiente escolar acolhedor, mas também inclusivo. Então, esse saber ele vai se manifestar na forma como vocês se comunicam, como vocês lideram, como vocês tomam decisões, sempre buscando o bem-estar e o desenvolvimento de todos. E, por outro lado, os não saberes dos diretores escolares são igualmente importantes, né? Porque eles vão reconhecer que não se sabe tudo. Nós nos reconhecemos e nós precisamos reconhecer que nós não sabemos tudo, né? Isso é um ato de humildade que vai abrir portas para o aprendizado contínuo. Então, quando o diretor ignora os seus próprios limites, corre o risco de tomar decisões equivocadas, de impor sua visão sem considerar outras perspectivas e de se fechar para novas ideias e novas experiências. Então, a prática do diretor, ela é permanentemente mediada por essa dualidade entre saberes. Então, em um dia você pode se sentir confiante, o outro dia você não se sente seguro ao lidar com as questões pedagógicas. Por isso que a relação com o saber, ela é um conceito abstrato, mas é uma ferramenta poderosa que vai valorizar os 3 tipos de aprendizado, o acadêmico, o prático, o relacional, que vai criar espaços de reflexão coletiva, mas que vai assumir que nós não sabemos tudo. Isso é uma força, não é uma fraqueza. Então, durante as sessões de mentoria que vocês também vão realizar na escola, o momento de compartilhar as experiências, ela é fundamental. Na troca que vocês vão fazer agora nos pequenos grupos, né, a troca entre vocês, vocês diretores conseguem refletir profundamente sobre as suas vivências práticas. Essa reflexão coletiva que vocês vão fazer nos pequenos grupos, né, ela permite que vocês percebam a existência dessas divergências e pontos de vista distintos, mas que eles precisam ser identificados, compreendidos. Isso é um passo crucial para o nosso crescimento. Então, a partir dessas consciências, nós vamos tornando isso mais significativo, mais fácil de estruturar, né? Então, esse processo resulta num resultado, é um resultado poderoso, né? Um fortalecimento dessas relações que a gente vai construindo enquanto gestores, mas também dentro da comunidade, né? Da comunidade escolar como um todo, seja o público interno da nossa escola, mas também o público externo. Então, para finalizar também, eu vou explicar para vocês o que vocês vão discutir nas atividades de pequenos grupos, como vocês vão se dividir, e aí, depois da minha explicação, a gente vai dar 10 minutos de intervalo, né, para vocês respirarem um pouquinho e voltarem no grande grupo. No grande grupo não, nos grupos menores. E aí eu peço para vocês que vocês não saiam, né, não fiquem muito tempo no intervalo, façam só os 10 minutinhos, porque é importante essa discussão que vocês vão fazer lá nos pequenos grupos. Então, nos pequenos grupos, né, quando vocês vão se dividir, o Charlot, ele propõe a relação com o saber, que é essa relação de sentido, né, que o sujeito ele vai estabelecer com o mundo, consigo mesmo, com os outros, né, nesse processo de aprender, tudo que eu falei para vocês até o momento. Então, ele vai destacar que essa relação, ela não é única, mas ela se manifesta nessas 3 dimensões. Então, ou seja, as figuras do aprender, que elas sempre estão interligadas. Então, a acadêmica, a prática relacional, né, a prática e a relacional. Então, para operarizarmos essa reflexão de maneira mais prática, envolvente, vai ter uma seguinte dinâmica: vocês serão divididos em 2 grupos, né? O grupo da fauna. Este grupo vai refletir, a partir de tudo que nós discutimos, o que é colaborar. E o grupo 2, ali, o da flora, vai refletir, vai discutir entre vocês, a partir de todo o contexto e discussão que a gente apontou, o que é a gestão democrática. Então, cada participante, né, deve também pensar de acordo com a sua realidade. Tragam as vivências de vocês, os contextos de vocês, vivido, mas também percebido, para essa reflexão. Então, depois das discussões, vocês vão escolher um relator,
né? Cada grupo vai apresentar suas conclusões para todos, então, no decorrer dessas discussões, já escolham um relator para que a gente possa, né, depois desse grande grupo, fazer a apresentação de tudo isso que vocês foram discutindo. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Cida? Não sei se eu me fiz entender. Foi ótimo, ótimo. Quero ver você falar tudo isso de novo amanhã. Combinado. Foi ótima a discussão, muito boa, muito aprendizado. Acho que foi uma fala muito próxima dos nossos cursistas, Que bom. realmente. Nós vamos agora para um intervalo de 10 minutos, tomar água, um cafezinho, só 10 minutos e aí a gente volta. Vamos retornando. Ótimo. Lá, Karine. ATTs presentes. Darcilene. Todo mundo voltando. Como a professora Flaviana, ela já explicou a atividade que vocês desenvolverão nos pequenos grupos, e como os ATTs irão novamente explicar para vocês como vocês deverão realizá-la, eu vou pedir para o Wesley já direcionar os cursistas para os pequenos grupos, Wesley. É só clicar em participar que vai aparecer nas telas de vocês, tá? Voltamos aos poucos, né? Voltamos. É. Estamos voltando. Por aqui. Todos presentes? Todos os ATTs? Tá crescendo o número aqui ainda, viu, prof? Presente. Todos presentes. Vamos iniciar, então, a relatoria dos pequenos grupos. Eu espero que vocês tenham escolhido o relator dessa vez. E a minha proposta é que a gente inicie pela palavra colaborar, colaboração, e depois gestão democrática, ok? Eu vou apresentar a atividade e deixo apresentada e cada um vai falando, ok? Para ninguém ficar mexendo com nada. Cada TT apresenta o seu relator e aí a gente segue. É. Estou tentando achar a janela aqui da atividade. Achei, vou compartilhar. Cida, vai começar pro grupo 1, 2, assim, na sequência? Vou começar pelo grupo Fauna apresentando. Ok? Estou tentando fazer ficar maior isso aqui. Deu para todo mundo ver? Tá melhor, né? Tá ótimo, Cida. Ótimo. Então, eu vou fazer o sorteio aqui, aleatoriamente. Grupo 9.
Grupo 9, quem vai ser a relatora da nossa turma vai ser a Márcia Landim. Você tem a palavra, tá, Márcia? Ok, boa noite para todos, né? Dentro do nosso grupo 9, eu até ia lá no pequeno grupo falar que você, né, Rodrigo, realmente agora é o bendito fruto, pela participação e pela percepção. Falei, gente, o Rodrigo está lá abrilhantando, né? Então, vamos lá. Primeiro que eu particularmente fui surpreendida, que eu até falei com o Rodrigo assim, vai seguir a sequência dos encontros anteriores, né? Aí eu fui sorteada para ser a primeira, então vamos que vamos. Olha só, com relação à nossa apresentação, nós dividimos a questão da relação com o saber acadêmico, a prática e o relacional. Aí eu vou falar um por um, primeiramente, e depois a gente finaliza, né? A relação com o saber acadêmico, a gente tem que conhecer o processo, conhecer as atribuições, em conjunto, para que se possa alcançar a aprendizagem, conhecer a solução, buscar a solução do problema, no caso, partilhando informações, ideias e perspectivas para enriquecer o aprendizado, colaborar com projetos para desenvolvimento de habilidades de cooperação e responsabilidade compartilhada, construir conhecimento coletivo. Alguns colegas relataram que o curso, né, nesse caso, o curso de mentoria, tem sido extremamente importante e necessário dentro desse momento, né? O saber tem que ser constante na nossa vida como gestores, na nossa prática dentro da escola. A relação colaborativa da realidade da escola gera conhecimento, e esse conhecimento baliza as ações lá do PPP, né, que é um documento que todas as escolas, todas as unidades escolares têm. O aprender acadêmico, ele é extremamente fundamental, ele não nos deixa parado, e ele também baliza o que pode ser feito para melhorar. Nós temos que também nos conhecer dentro desse parâmetro, né, dentro dessa perspectiva acadêmica, e o conhecimento adquirido ao longo da trajetória de trabalho, ele deve ser compartilhado. Também dentro dessa visão da prática, que é uma ação com responsabilidade, que nós temos, a prática nos permite resolver os problemas, aprimorar nossas habilidades, aprimorar nossas habilidades para a vida pessoal e profissional, adquirir e aprimorar habilidades através da vivência e a troca de experiência também, agir em conjunto para resolver problemas, ter empatia. A prática deve ser agregada pelo saber acadêmico, o saber fazer, buscar o melhor para o estudante, a prática permeia essa relação, falar a mesma língua, receber a comunidade, envolver os pais, trocar experiências, valorizar vivências, trabalhar projetos investigativos, enfatizando o protagonismo do estudante, e o conhecimento que se coloca em prática quando ele é compartilhado, quando nós falamos lá do acadêmico, e agora nós passamos para o relacional, que é escutar e reconhecer, é o respeito, é o apoio, é fortalecer laços com os colegas, familiares, mentores, estabelecendo diálogo, se colocando no lugar do outro, o que é muito difícil muitas vezes, contribuir para o ambiente de confiança, estar aberto ao diálogo, colaborar e somar esforços, transformar o aprender em apoio mútuo, contribuir para um espaço de respeito, e esse respeito também é mútuo, conhecer o outro como ser humano, quando a gente tem essa empatia, né, a gente reconhece o outro como ser igual a nós, ouvir muito, desacelerar, que muitas vezes estamos ligados nos 220, a gente precisa desacelerar e acolher, estabelecer comunicação,
O relacional também permeia um ambiente agradável, acolher sempre, ter mãos dadas para resolver os problemas, confiar nas pessoas, expressar sentimentos, respeitar a diversidade, ouvir atentamente e refletir as ações dentro da comunidade escolar. Então, o nosso grupo, de uma certa forma, nós estamos ouvindo as experiências e cremos que o conhecimento conduz à prática e aprimora os relacionamentos. Ok, Márcia, tempo esgotado. Já Desculpa, foi, né? pessoal. Então, tá bom. Obrigada aí, Rodrigo. Eu esqueci de marcar o cronômetro aqui, gente. Então, cada TT controla o tempo aí do seu relator. São 3 minutos, né, Professora Cida, Aí, professora? eu estava querendo professora, fazer um suspense aqui, jogar fauna agora, mas enfim. eu preciso de um apoio seu, prof, porque a minha relatora está de pé com o celular na mão, porque a bateria dela está acabando, professora. Eu estou no grupo 7. Será que a gente não podia cortar a fila e pedir para que ela apresente Olha, agora, prof? Pode sim. Bora. Pode. Grupo 7. Ó, queria agradecer então, tá, pessoal? A minha relatora hoje, a nossa relatora hoje está com o celular conectado ali na tomada. O grupo 7 está com a relatoria da Janaíne. Janaíne, você está aí com a gente? Tem 3 minutos, Janaíne. Boa noite, então. Meu nome é Janaíne. Eu vou apresentar agora a síntese do grupo 7. O que é colaborar, então? No modo geral, colaborar é contribuir, trabalhar em parceria, ter uma escuta ativa, cultivar relações, com uma construção, caminhar junto, acolher, saber conviver em grupos com respeito e igualdade, é ajudar o aluno tanto dentro como fora da escola, buscar uma gestão democrática, onde todos, independente da sua função dentro da escola, são importantes, e a escola é a cara do diretor. Um dos colegas citou essa frase e eu achei interessante, que a escola ela é a cara do diretor, né? Essas foram as contribuições do meu grupo, então. Obrigado, Janaíne. Obrigada, Janaíne. Vamos para o grupo 4 agora. Ok, muito boa noite. Do grupo Boa 4, a nossa relatora é a cursista Dirley Bernardi dos Santos. Dirley, podemos? Sim. Olá, boa noite a todos os colegas. Então, estou aqui representando o grupo 4. Me chamo Dirley, resido em Maximiliano de Almeida, Rio Grande do Sul. Para mim é um prazer muito grande estar participando desse curso juntamente com vocês, colegas. Então, vamos lá. Colaborar. Colaborar é acolher e receber a família, ouvir os professores e alunos, resolver problemas de forma conjunta, fazer parte de tudo, estar presente nos erros e nos acertos, ver o que ocorreu e não simplesmente falar, mas também saber ouvir. Quando a família nos procura, ela precisa ser ouvida. Também precisamos colaborar e trabalhar em grupo, buscando soluções no coletivo e em equipe. Construirmos respeitando opiniões, seguirmos as normas e regimentos da escola, saber ouvir sem julgamento, ajudar, ser compreensivo e também respeitar. Respeitar principalmente as ideias, as informações, reconhecer que o aprendizado não se dá de forma individual, mas sim com ajuda mútua. Escutar, saber respeitar as diferenças e ter empatia. Fazendo o conceito de cada turma, sobre as questões vulneráveis, vendo o que se pode ser feito para ajudar os alunos, se colocar no lugar do outro, ter empatia, se fazer presente no que for necessário, participar
inserir os alunos na sociedade, numa escuta ativa, que seja ela com funcionários, com mães, ajudar a resolver problemas que surgem no dia a dia, na nossa escola. Quando os pais nos procuram, eles precisam de atenção e precisam também ser ouvidos. Então, precisamos dessas ações. Também trabalhar com as nossas crianças autistas. Hoje é um tema bem importante nas escolas, com ação conjunta, ajudando, compartilhando vivências, para que o trabalho aconteça de forma prazerosa, exercendo a escuta ativa. Agir em parceria, contribuindo no que se sabe, sempre pensando pelo melhor. Nada se constrói isolado, e sim na coletividade. Ninguém resolve nada sozinho, e sim construirmos conhecimentos juntos, reconhecer a importância de cada um neste processo. Então, é muito importante nós trabalharmos no coletivo e nós ouvirmos. Eu acho que problemas existem, a escola, todo dia, a gente resolve algo, enfim, mas trabalhando na coletividade, tudo se constrói. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Dirley. Ótimo. Grupo 1. Olá, grupo 1 é a nossa colega Ana Paula Borges Crescêncios, vai fazer o relato do grupo. Ana Paula, tem 3 minutos, fique à vontade, pode falar. Ana Paula Soares, viu, professor? Perdão, desculpa. Nada. Partindo dos 3 aspectos que o autor aqui citou, peguei tudo o que todos no meu grupo falou. Colaborar e manter um clima acolhedor é respeitar e valorizar, e a empatia se faz necessária criar. Colaborar é propor atividades, ações conjuntas centradas no alunado, que trazem na sua bagagem algo que precisa ser analisado. Colaborar é englobar os 3 aspectos de aprender, acadêmico, prático e relacional, a fim de manter uma relação e uma boa vivência educacional. Colaborar é buscar um objetivo comum, é trazer o aluno refletir sobre suas responsabilidades e assim formar um cidadão crítico capaz de resolver as suas necessidades. Colaborar é ajudar o outro, é fazer um trabalho coletivo e as diversidades respeitar, é criar uma cultura pedagógica envolvendo toda a comunidade escolar. Colaborar é partilhar conhecimentos e métodos, é oferecer suporte e saber respeitar, usar a experiência acadêmica e também saber dialogar. Só isso. Tudo bem. Grupo 6. Boa noite, o grupo 6 está na relatoria do Erlan. Erlan, você está aí? Vocês vão ouvir uma voz do Nordeste bem arretado, né, Erlan? Você tem 3 minutos, Erlan, para falar o entendimento do nosso grupo. Fique à vontade, manda ver, quando eu falo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Ao ouvir o grupo, né, nós pensamos na perspectiva acadêmica, prática e relacional, no que é colaborar, né? E o grupo trouxe que colaborar na gestão escolar é participar coletivamente nas decisões, é assumir o papel de educador na construção de um ambiente mais justo, eficiente e acolhedor, é pensar na elaboração dos projetos pedagógicos com a participação de toda a comunidade escolar e local, não é? É trazer todos para o chão da escola. Colaborar é fazer junto, é dar o melhor com o que temos. Não basta direcionar, é estar junto, valorizando o ser humano em sua integridade, e é escutar com respeito. Acreditamos também que colaborar vai além da simples cooperação entre pessoas. Trata-se de uma abordagem que valoriza a troca de conhecimento, habilidades e experiência, promovendo a sinergia entre os participantes
não é? Ao colaborar, o indivíduo se une em prol de um objetivo comum. E isso a gente pode estar observando, trazendo isso nas construções dos projetos, dos PPPs, nas formações, nas escutas ativas, compartilhando responsabilidade, ideias e recursos para alcançar os resultados mais eficientes e satisfatórios, somar saberes e conhecer, agir, compartilhar ideias para alcançar os objetivos. Também o grupo trouxe como colaborar, desde a portaria até a cozinha, para que haja um ambiente mais harmonioso entre os coparticipantes, refletindo em um ambiente mais seguro, com confiança e acolhedor. Acreditamos também que colaborar é pensar em uma gestão democrática, participativa, tanto na área pedagógica como nas relações interpessoais, onde a escuta ativa traz esse momento de ouvir com respeito mútuo. Também entendemos que colaborar é muito mais que ajudar, é compartilhar saberes, envolvê-lo nas atividades propostas, é criar um vínculo de confiança e dividir os saberes, não é? É estar e ser presente em todos os momentos, atuante nos processos escolares, garantindo o aprendizado dos nossos estudantes, é dar apoio, é ser diplomata, mas com empatia, é aprender a colaborar de forma atuante. Colaborar também nós acreditamos que é ouvir, é distribuir tarefas, é valorizar a participação de cada um, é incentivar, é permitir que o outro seja ouvido com respeito, é ser todos e não uma parte. Colaborar precisa ser que todos estejam engajados nos projetos, tornando-se um ambiente vivo e acolhedor, é abraçar com propósito, onde a teoria e a prática precisam caminhar junto. Colaborar é fazer junto, trocando ideias, e não pode ser uma competição, mas uma troca de saberes, dividindo conhecimento com objetivos e práticas exitosas. E eu finalizo a minha fala com uma fala de uma colega que diz assim: ninguém é tão bom quanto todos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Erlan. 3 minutos e uns segundos a mais, viu, professora? Ficou ótimo final. Gostei bastante disso daí. Agora vamos para o grupo Flora, começando com os últimos 10. Olá, boa noite a todos. O grupo 10, nós vamos ter a nossa representante, nossa relatora, a Miriam. Está por aí, Miriam? Estou. A fala é sua. Boa noite a todos. Eu sou Miriam, de Brejo Alegre, estado de São Paulo, né? Cidade bem pequena, com 2.700 habitantes aproximadamente, mas é um lugar muito acolhedor, muito gostoso. E estou muito feliz em poder e ter a oportunidade de estar participando com vocês, tá? E nós fizemos aqui um apanhado do que foi discutido no nosso grupo. E nós compreendemos que a gestão democrática, ela representa a integração entre o saber acadêmico, a prática cotidiana e as relações humanas. Ela se efetiva quando os fundamentos teóricos, as ações concretas e os vínculos de diálogos e cooperação se articulam para garantir uma escola participativa, transparente e comprometida com a formação cidadã. Nesse sentido, a gestão democrática, ela se manifesta no cotidiano escolar por meio da participação efetiva de professores, alunos, famílias, os funcionários, né, nos processos de decisão, de decisões. É um trabalho constante de aproximação da comunidade com a escola, fortalecendo os laços de pertencimentos e corresponsabilidades, para não ficar só assim como se diz, só a responsabilidade da direção que toma decisão de tudo, que resolve tudo. Então, tem esse lado, né? E destacamos ainda a centralidade do projeto pedagógico, do PPP, Projeto Político Pedagógico, que nesse processo, ele é um instrumento que organiza, orienta e dá coerência às ações educativas. O PPP reflete os princípios da gestão democrática
ao ser construído coletivamente, valorizando a escuta, a participação e os diferentes saberes da comunidade escolar. Desta forma, ele se torna não apenas um documento, mas um guia vivo e dinâmico que expressa a identidade da escola e seu compromisso com a transformação social. E aqui ainda nós colocamos alguns exemplos das práticas democráticas na escola. Um conselho escolar atuante, com a participação de pais, funcionários, professores, direção nas decisões sobre os recursos financeiros, prioridades pedagógicas e organização de espaço escolar. Um grêmio estudantil com espaço, né, em que as turmas, em que os alunos possam se organizar, propor atividades, reivindicar melhorias e exercer o protagonismo. Colocamos a elaboração do PPP, coletiva do PPP, construção do documento com a participação de toda a comunidade escolar, garantindo que reflita a identidade, os valores e as necessidades locais. Os projetos interdisciplinares construídos em conjuntos. Planejamento em atividades pedagógicas que envolvam diferentes áreas do conhecimento, com participação ativa de professores e alunos. O conselho... Já deu? Pode finalizar agora, só encerra. O conselho participativo de classe, que vem de encontros, né, os pais estão participando, e esse diálogo, né, e não só a questão que eles estejam participando na parceria das formações dos estudantes. Planejamento coletivo dos professores e o uso transparente de recursos financeiros, por exemplo, o PDDE. Tudo isso foi citado ali, no nosso grupo. Ok, muito obrigada. Tinha muito mais coisa para falar, né? Tinha. Mas, enfim. Tinha, e olha que eu achei que eu tinha colocado pouca coisa. Foi ótimo. Beijo. Boa ligação com o PPP aí. Grupo 3. Estou fazendo suspense. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa caindo. Quem vai falar no grupo 3, quem vai representar o grupo 3 é a Carolina. O tempo é todo seu, Carolina. Obrigada. Boa noite. Então, fazendo um apanhado do que meus colegas no grupo 3 falou, eu vou começar com a LDB, de 9.394/96, né, que fala que prevê a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar em órgãos como os conselhos escolares, que é essencial para a gestão. E, mais à frente, em 2023, essa lei foi alterada, fortalecendo significativamente a gestão democrática. E nós fizemos um resumo, eu fiz um resumo de tudo que foi falado, eu fiz em tópicos. Achei uma parte mais prática e bem sucinta nessa questão, que uma vez, quando a gente vai falar de gestão democrática, eu acho que é um assunto bastante amplo e bem fácil de falar. Então, dar voz e vez à comunidade escolar, ouvir todos os segmentos da escola na tomada de decisões, ter transparência nessas ações e decisões, respeito ao próximo, às diversidades culturais, religiosas. O gestor deve liderar sem impor, mas compartilhando, ouvindo e compreendendo o outro, considerando a bagagem de cada um. Deve haver, sim, o respeito à hierarquia, à liderança. Ele deve ser justo e imparcial nas tomadas de decisões. E essa proximidade da família-escola facilita muito esse desenvolvimento, essa aprendizagem dos alunos. Desde que os pais estão participando na vida escolar dos seus filhos, torna bem mais fácil para a escola e para a família trazer esses pais para dentro da escola. De que forma? Do desenvolvimento de projetos, de eventos, em palestras, né? E aí, citar algumas experiências vividas. Por exemplo, a Semana de Educação para a Vida, que os pais venham para a escola contar suas experiências, como que antigamente a dificuldade que era na educação, que era para se aprender, e hoje como que está tudo mais fácil, que mesmo assim a maioria dessas crianças não valorizam, né?
Falamos também da questão de festas que a escola promove, que o comércio, a comunidade escolar, muito até mesmo com brindes, com a participação, no reforço, e surgiu também os desafios dessa gestão democrática. Foi citado a questão uma colega nos citou, da rivalidade política, que muitas das vezes faz algo, pede uma ajuda para a comunidade, e a oposição, entre aspas, leva para o lado político, às vezes uma colaboração, por exemplo, de algo que está faltando, o que a comunidade pode colaborar com a escola, aí a oposição entra a politicagem, né, que já fazem vídeos daquilo ali, joga no grupo do WhatsApp, já mistura política com a realidade, e isso é uma forma, já é um desafio que a gente enfrenta, nós como gestores, que a gente tem que ter todo um jogo de cintura para lidar com esse tipo de coisa. Outra coisa que foi citada também, a importância de reconhecer, e é um desafio, a realidade dos nossos alunos, a vida que eles levam, a maioria que moram com os avós, não moram com os pais, que quando o gestor, a equipe gestora da escola conhece a realidade desse aluno, facilita até mesmo o jeito de lidar, conhecendo a realidade dele, de que forma que a gente pode lidar, como que a gente pode trazer essa família para dentro da escola, para a gente abraçar esse aluno, como que ele pode desenvolver a aprendizagem, e, em resumo, foi isso que o nosso grupo falou sobre gestão escolar. Gestão democrática, desculpa. Gestão democrática, Carolina. Muito bem. Gestão democrática, por nada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Grupo 2. O grupo 2 o grupo 2 é composto aqui por André Valuz, né? O grupo 2, na aula passada eu falei que era o grupo mais bonito, mas eu equivoquei, pessoal, né? Nosso grupo é maravilhoso, né? Deslumbrante. Então, vou passar a palavra aqui agora para Ana Paula de Almeida. É com você, minha querida. Detona aí, põe para derreter. Pronto, vamos lá. Boa noite. O nosso grupo é o grupo 2. Então, nós ficamos... e a gente pontuou, né, alguns tópicos falando sobre a gestão democrática. Como é que se constrói essa gestão democrática? Constrói valorizando as vozes, né, planejando coletivamente, com decisões coletivas, com diálogos, com empatia, com a participação de todos, com os conselhos de classe, com respeito à necessidade, ouvindo o outro, com a participação total, com a conversa ativa, né, com a promoção das participações, com a inclusão, né, com o vínculo com a comunidade escolar, com a participação no PPP, mas também tem os conflitos e também os desafios, né, que nem tudo são flores, né, onde há pessoas, onde há o ser humano, tem sempre os conflitos e os desafios, como a colega acabou de também citar aí, né, em todo o ambiente há os conflitos e desafios. E para que haja um bom entendimento nessa comunidade escolar, para que haja uma gestão realmente democrática, tem que dar voz ao outro. O outro precisa ser ouvido, ser escutado e ser realmente respeitado. Obrigada, boa noite. Obrigada. Pô, que é isso, gente. André, vamos para o grupo 5. Boa noite a todos. A relatora de hoje é a Vilceia. Vilceia, a fala é sua. Você tem 3 minutos, tá? Tá bom. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, como eu estava falando no nosso grupo, eu ouvi todos e vou falar um pouco de que todo mundo falou. Mas hoje eu estou como secretária municipal de educação, mas procuro levar ao meu grupo de diretores o que eu gostaria que meus diretores fizessem na escola e o que eu faço por eles enquanto secretária no município, que é sempre buscar a colaboração de todos e a participação e uma gestão democrática, pois eu sempre falo a eles que o meu sucesso, ou o sucesso deles, vai ser através do intermédio da colaboração de todos.
hoje, quando adquirimos alguma parceria, alguns convênios, eu nunca assumo sozinha essas parcerias, mas eu chamo eles e oferto a eles. Temos parcerias, temos convênios. Vocês acham que é bom para vocês, é bom para os alunos, é bom para os professores. Então, eu procuro, assim, compartilhar, usar dessa democracia, ter a colaboração de todos, para que a gestão de todos, e também a minha, seja uma gestão eficiente. Então, eu sempre busco a eles ouvir as pessoas, ouvir os envolvidos na sua escola, é muito importante. Então, eu procuro ser como um exemplo para eles. Assim como eu os ouço, como eu trago eles para perto de mim, quando eu compartilho com eles sobre as nossas necessidades, as necessidades do município, as necessidades que precisamos avançar no aprendizado das crianças, enquanto gestores, o que nós devemos buscar para que esse trabalho nosso seja colaborativo. Também compartilho sempre com eles, como eu até disse no grupo, a gente ouve mães, então os relatos que as mães trazem, como que a gente vai acolher esses relatos das mães, como que a gente vai acolher essas inseguranças que às vezes as mães sentem dos seus filhos. Então, eu sempre falo, a gestão, ela é feita por todos os envolvidos na escola, então todos na escola têm que ser ouvidos e também a comunidade. Não significa que eles vão dominar, mas significa que nós vamos compartilhar ou efetuar ou concluir um trabalho colaborativo. Até teve uma das nossas participantes no grupo que ela se acidentou e ela também tomava conta da escola, mas ela precisou ficar um período afastada e a escola funcionou direitinho, perfeitinho. Então, eu acho que isso é um fruto, né, como outra disse, é o fruto do trabalho dela. É esse trabalho dela de compartilhar, de ouvir, de trazer junto dela essa equipe de uma forma colaborativa, de uma forma democrática, trouxe o andamento, né, o funcionamento da escola dela perfeito. Então, essa questão de a gente descentralizar, né, a responsabilidade de nós e compartilhar com os nossos gestores ou com os envolvidos dentro da escola. Muito obrigado, viu, Nós Céia? devemos ser transparentes e colaborativos, né? Obrigado, viu, Céia? Você tem os 3 minutos, foram muito bem usados. Muito, muito obrigado pela sua colaboração, tá bom? Obrigada, Vilceia. Vamos para o último grupo, o grupo 8? Boa noite. Quem falará é a Luíse. Luíse. Olá, boa noite a todos. Então, no grupo 8, nós falamos lá, né, sobre a gestão democrática de forma prática, acadêmica e relacional. Então, eu fiz aqui um apanhado geral do que nós discutimos lá no grupo e resumi um pouco. Na perspectiva acadêmica, a gestão democrática ela é entendida como um princípio de administração escolar. Nela, a escola é vista como um espaço público, onde o processo de decisão deve envolver a comunidade escolar, né, professores, alunos, pais, funcionários e gestores. É a superação da gestão autoritária e centralizada, no caso, sendo ela uma gestão descentralizada, né? Fundamenta-se em valores de participação, autonomia, transparência e corresponsabilidade. Ela está ligada às teorias da gestão participativa, à pedagogia crítica e ao fortalecimento da cidadania. Na forma prática, a gestão democrática ela acontece quando a escola cria esses espaços de participação de forma efetiva, como conselhos escolares, grêmios estudantis, reuniões, né, de pais e mestres, as reuniões pedagógicas, né, com espaço de fala para todos, não só para o supervisor, o gestor, né, a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico, vendo a real necessidade da escola, né, de forma como a escola necessita.
a transparência na utilização dos recursos e nas tomadas de decisões, o incentivo à corresponsabilidade, né? Ou seja, todos contribuem nas decisões e também assumem os compromissos. Assim, a prática da gestão democrática, ela é medida não apenas pelo discurso, né? Mas pela existência real da escuta, do diálogo, da deliberação. E no aspecto relacional, a gestão democrática se concretiza nas relações humanas e institucionais dentro da escola. O gestor, ele atua como mediador e não como chefe autoritário. E há uma cultura de diálogo, respeito e escuta ativa. Né? Os conflitos, eles são tratados de forma participativa, com busca de soluções coletivas. E o clima organizacional, ele favorece a cooperação e a confiança, porque se não houver essa cooperação e confiança, fica um pouco complicado de trabalhar em equipe, né? Cada membro da comunidade escolar, ele sente-se pertencente e corresponsável pelo processo educativo, né? Portanto, aí na dimensão relacional, mostra que a gestão democrática não é apenas estrutural, né? Com conselhos, com reuniões, mas ela depende de como as pessoas se relacionam e se conhecem como sujeitos ativos ali na escola, estabelecendo vínculos, né? Foi o que frisamos bastante lá no grupo. Então, em resumo, a gestão democrática ela é um modelo de administração com a descentralização do poder, em que as decisões são tomadas de forma coletiva e participativa, envolvendo toda a comunidade escolar. Ela se baseia em princípios de participação, diálogo, corresponsabilidade e transparência, buscando garantir que todos tenham voz e que a escola atenda de forma mais justa e eficaz às necessidades da comunidade, sendo o papel do gestor garantir essa participação, né, democrática e eficaz. Em vez de concentrar todas as decisões em si mesmo, o gestor ele atua como mediador, como articulador e facilitador nos processos coletivos. Então, foi isso aí que a gente falou lá no grupo, e eu fiz um pouco desse apanhado aí, sobre a gestão democrática de forma acadêmica, prática e relacional. Muito Obrigada, bom. Luísa. Ficamos com chave de ouro. Lese, ficou ótimo. Eu não sei como é que esse povo constrói um texto tão rápido assim. Eu vou, no começo, meio e fim, vou parar a apresentação e vou deixar um tempo só para a Flaviana se despedir, porque a gente já está no limite, né? Flaviana? Boa noite novamente, né? Eu só vou fazer uma fala final para fazer o fechamento, né, de tudo que a gente fez ao longo desse diálogo. Então, a gente percebe que, de modo geral, a gente consolidou uma visão bem poderosa e compartilhada sobre o cerne do nosso trabalho enquanto gestores escolares, né? E aí, mais do que técnicas de gestão, na fala de vocês reafirmaram os valores, né, que são guias para a atuação de vocês diária. Então, ficou muitos pontos de consenso, né, emergiram, quando vocês falam da colaboração, né, como esse princípio ativo. Ficou claro que colaborar, como foi muito bem pontuado, vai além de cooperar, né? Então, quando se cria uma sinergia, se une forças em torno de um objetivo comum, genuíno, né? Se tem um genuíno interesse pelo outro, valorizando cada voz, nessa construção coletiva de reconhecer o conhecimento e as soluções mais efetivas que nascem do diálogo, da inteligência coletiva, esse fortalecer vínculos, né? Ser presente como gestor escolar acolhedor, estar junto, como vocês falaram, nos acertos e erros, né, criando esse ambiente de confiança onde todos se sentem pertencentes. Isso é muito importante quando a gente fala de uma gestão colaborativa, de uma gestão democrática, né? É nós criarmos esse ambiente de confiança onde todos se sentem pertencentes. E como a gestão democrática, né, vocês reafirmaram, né, que esse conceito ele não é abstrato, mas é uma prática cotidiana, né, que se efetiva através dessa transparência, da participação, de garantir que a comunidade escolar, ela tenha uma voz, né, que ela seja ouvida nas decisões que vão impactar no destino como um todo, né, essa liderança compartilhada de liderar, que não é mandar sozinho,
mas é facilitar o processo, é distribuir responsabilidades, é valorizar as expertises de cada membro que está ali conosco, né, da nossa equipe gestora. Então, e claro, que a gente não pode deixar de falar, que vocês pontuaram, né, muito bem, é o nosso projeto político-pedagógico. Ele é a nossa bússola viva da escola, né? É a materialidade de toda a nossa identidade, dos nossos sonhos coletivos, e esse documento, ele não pode ser esquecido na gaveta. A gente tem a tendência do projeto político-pedagógico, né, que é a identidade da nossa escola e das práticas pedagógicas da nossa escola, fica na gaveta, ou só ser revisado no início do ano. Se a gente está falando de um projeto político-pedagógico que nos dá a identidade de uma gestão colaborativa democrática, que é a bússola viva da nossa escola, ele precisa ser revisto a todo momento, ele precisa estar presente a todo momento. E só finalizando, né, que nós possamos sair daqui com a missão renovada de ser esse grande articulador de sentidos das nossas escolas, né, que tenhamos coragem também para olhar a nossa realidade com humildade, com disposição também para aprender com o outro, mas, em especial, com perseverança, para trabalhar esses saberes coletivos, nessa prática diária de construir escolas mais humanas, significativas e aprendentes. Então, eu agradeço muito, muito obrigado pela valiosa contribuição de cada um, agradeço estar com vocês esse dia, muito obrigada, viu? E me despeço por aqui, viu, Maria? Eu que agradeço a sua participação, Flaviana, e a participação de todos vocês, realmente ótimas. Ligeiros, vocês são ligeiros, né? Muito obrigada pela participação. De repente, né, um texto com Não vinho. Exato, eu achei fabuloso. Gente, cada relação, a gente vê a atividade e espera algumas coisas, e a gente encontra muito mais, muito mais. Boas relações. Prof. Amanhã não, na próxima semana, nós começaremos a sala 3, que é Escola Conectada e Cidadania Digital. Essa sala da Flaviana é de uma semana só, vocês só verão ela agora, por enquanto, ela volta depois, e vocês têm uma atividade assíncrona para fazer até o dia 31, tá? Só lembrando. Boa noite, bom descanso para vocês. Até quarta-feira. Obrigada, Flaviana. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.